Se você tem um celular Android que já está meio velhinho ou que a bateria não está aguentando até o final do dia, então se liga nesse vídeo que ele é para você. Vou mostrar aqui algumas dicas de fazer a sua bateria durar mais e você fazer dela um uso melhor. Sejam bem-vindos, meu nome é Júlio e esse aqui é o meu canal. Se você gosta de informação de tecnologia do nosso dia a dia, não deixe de se inscrever, porque é isso que eu gosto de falar e é isso que eu compartilho com vocês por aqui. Antes de seguir para as dicas, eu gostaria aqui de falar com vocês a respeito de alguns mitos que existem a respeito de baterias de celular. Então vamos deixar aqui algumas coisas mais clarificadas, né? Vamos deixar aqui algumas informações para que você não tenha mais dúvida em relação à bateria. Primeira coisa, bateria vicia. É o seguinte, baterias, as atuais, né, elas não viciam como antigamente, mas elas trabalham por ciclos, ou seja, o fabricante da bateria, ela cria a bateria para ela durar ciclos. O que é um ciclo? É quando você carrega ela de 0 a 100 e esgota ela de 100 a 0. Quando você faz esse processo, você gastou um ciclo. E na média, as baterias hoje duram entre 350 a 500 ciclos. Significa que depois desses ciclos, estimativas aí indicam que a cada esse número de ciclos, a bateria perca 20% de autonomia. Então, se antes, quando você estava com a bateria nova, ela ia de 0 a 100, ela durava 100%, é como se depois desses ciclos ela fosse só de 0 a 80. E assim ela vai perdendo o tempo de vida útil. Mas para que a gente consiga burlar isso e fazer com que ela tenha uns ciclos maiores, o importante é não fazer o carregamento sempre até o 100%, porque você nunca vai dar um ciclo completo de carga. Então, o indicado é fazer o carregamento a partir de uns 20 ou 30% de carga até uns 90, 95%, você vai girar menos ciclos naquela carga e com isso você vai dar uma sobrevida para sua bateria. Então o ponto aqui é, não deixe carregar até 100% e não espere acabar a bateria até zero. Sempre carregue ali quando tiver entre mais ou menos 20 até uns 90%. Eu acho que é uma forma muito boa de você dar uma sobrevida aí para sua vida útil da bateria. Apesar disso, é legal você, por exemplo, a cada 15 dias, né, uma ou duas vezes por mês, você fazer o esgotamento total da bateria, porque o sistema que lê a quantidade de armazenamento disponível na bateria, ela vai acabando que viciando. Então, quando você faz esse esgotamento total, você meio que reseta essa contagem, então você vai ter um dimensionamento correto de quanta carga sua bateria tem. Então, um outro ponto, a cada uma semana ou a cada 2 semanas, você faz uma descarga completa da sua bateria para fazer esse reset aí na contagem de carga. E tão importante quanto você fazer esse esgotamento de carga é você se inscrever no canal se você gosta de notícia de tecnologia, das coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Um outro ponto também que é um mito, né? Muitas dúvidas é sobre deixar o celular carregando durante a noite, por exemplo, que é uma prática muito comum que a gente faz. Embora tenha aí alguns casos que vira e mexe apareça de celular que explodiu quando estava carregando à noite, ou o carregador que explodiu, as tecnologias dos carregadores e das baterias, elas são feitas para que isso não aconteça. Por quê? Assim que a bateria atinge carga total, é feita a interrupção do fornecimento de energia e com isso o seu celular não vai receber mais energia e, embora esteja ligado na tomada, ele não vai transmitir corrente. Mas isso para aparelhos e peças, carregadores que sejam originais. Aqueles aparelhos que a gente acaba comprando ali na esquina ou no farol mesmo porque está com pressa, são fabricados de uma maneira que nem sempre são avaliados, então a gente não tem como garantir que ele vai trazer essa mesma confiança. Então, se você tem um carregador que não seja o original do seu aparelho, eu não recomendo fazer esse tipo de uso, porque não se sabe se esse travamento, né, se essa forma de segurança vai funcionar. Agora, se você tem acessórios e produtos originais, são garantidos que não vão dar esse tipo de problema. Pode acontecer, mas não é para acontecer. Então, eu, por exemplo, deixo meu celular descarregando à noite quando preciso. Minha esposa faz isso todo dia e nunca tivemos problema por usar sempre acessórios e baterias originais.
Tá, agora falado um pouco aí desses mitos, né? Espero que já tenha te ajudado. Vamos direto para as dicas, então, e como que a gente consegue salvar um pouco de carga e fazer o nosso celular durar até o final do dia com a bateria disponível. Vamos lá. A primeira dica é deixar a sua tela em brilho automático. Isso porque no brilho automático a sua tela vai estar sempre ajustada ao ambiente externo. Então, quando você tiver menos luz, o seu brilho será diminuído, ou seja, você vai economizar bateria, porque vai ter menos luz sendo incidida. E se você estiver num ambiente mais claro, aí o seu celular vai entender e vai aumentar o brilho, fazendo com que você tenha uma melhor legibilidade da tela. Para você acessar esse recurso, geralmente você tem aqui na barrinha de comandos, mas caso você não tenha, você consegue ir nas configurações do seu aparelho e fazer essa identificação. Aqui no caso estou usando o LG, fica na opção tela, mas se for, por exemplo, um Samsung, você vai achar na opção visor. E em brilho, você pode deixar ele aqui no automático. Caso você esteja numa situação mais desesperadora e precise economizar de qualquer maneira sua bateria, uma maneira é você ativar manualmente o modo de economia. E também você consegue acessar pelo menu deslizante. Aqui no caso do LG, você tem aqui a opção de economia de bateria, que está aqui em economia estendida. Cada aparelho, como eu falei, vai ter um nome, alguns vão estar em umas funções especiais ou geralmente na opção de bateria lá nas configurações. Então eu vou entrar aqui nos meus ajustes e lá em bateria eu consigo algumas funcionalidades para deixá-la durar mais tempo. Um outro ponto também que costuma gastar bastante bateria é, por exemplo, são os papéis de parede. Nesse caso aqui eu fiz a opção por um papel de parede fixo, mas a gente tem aquelas opções de papéis de parede que tem animação e isso tudo vai fazer com que o consumo da sua bateria seja maior. Qualquer customização que indique maiores movimentos de tela vão gastar mais bateria. Se você estiver num momento crítico e não pode gastar mais bateria, uma das recomendações então é ter sempre um papel de parede estático. Se for um celular com uma tela AMOLED, por exemplo, geralmente os Samsungs eles têm as telas em AMOLED, melhor ainda é você ter um papel de parede escuro. Se for totalmente preto, por exemplo, ele vai economizar mais bateria ainda, porque as telas AMOLED, quando você tem o preto na tela, todos os pixels, né, as luzinhas, elas ficam apagadas. Então você não tem consumo de energia por causa da luz emitida pela tela. E para você fazer a alteração da tela, você pressiona na sua tela inicial ou alguma secundária num espaço vazio e você vai ter sempre o acesso às configurações de tela, onde você vai poder trocar o seu papel de parede, etc. Aproveitando essa dica das telas em AMOLED, uma outra maneira de você adicionar bastante tempo de vida útil ao seu aparelho é colocando no modo noturno, que é quando você troca, né, quando o fundo de tela, por exemplo, ficam ou todos brancos ou todos pretos. No caso do modo escuro, ele fica desse jeito aqui, ó, todo preto. Como essa tela aqui é OLED, eu sei que eu estou economizando bateria, porque todo ponto da tela aqui que está preto não tem luz sendo emitida do celular. Ou seja, eu estou economizando bateria. E ela é conhecida aqui como o modo noturno, que você, no caso do LG, você pode deixar ele ativado ou até mesmo programar. Em outras marcas você também consegue fazer isso. Então, procure pelo modo claro e escuro e optando por modo escuro em telas AMOLED, você vai ter uma grande economia de bateria. Uma outra forma também de você economizar, por mais que seja pouco, mais economizar bateria, é deixando desativado a sua internet sem fio, o Wi-Fi, se você não estiver utilizando, e também o Bluetooth, se você não estiver utilizando, deixe ele desativado. Por menor que seja a descarga, você vai estar economizando sim um pouco de bateria desabilitando essas opções. Esse aparelho aqui, ele tem uma taxa de atualização de tela de 60 Hz, então isso é fixo. Mas muitos aparelhos possuem uma taxa de atualização
maior, 90 ou 120 Hz. E sempre que você estiver numa taxa de atualização maior, você vai estar consumindo mais bateria. Então, se você costuma aumentar a frequência de atualização do seu celular para jogar e o seu celular não tiver uma opção de fazer essa troca de a frequência automaticamente, a dica é deixe sempre na taxa de atualização em 60 Hz, porque isso vai fazer com que você ganhe bastante tempo de bateria. E ative as taxas de atualização maiores quando você for jogar efetivamente. Uma outra coisa também que a gente tem que ficar bem esperto e ver se isso pode estar contribuindo para que a nossa bateria acabe mais rápido, é como que está o consumo de bateria dos nossos aplicativos. Então, você indo lá em ajustes, né, aqui no caso do LG, mas pode ser em configurações, você vai clicar lá na opção de bateria e você vai ver o que está sendo por aplicativo, quais são os aplicativos que estão consumindo mais bateria. Aqui no caso, no meu caso, né, ele mostra o Call of Duty, que é um jogo, o WhatsApp e YouTube. E tá ok, porque jogos, aplicativos de rede social, por exemplo, o Instagram e Facebook, eles consomem bastante bateria. Então, é normal que eles estejam sempre aqui entre os primeiros. E também Netflix, tudo que você consuma de vídeo. Também, se você perceber aqui algum aplicativo que você não usa muito, mas que está consumindo muita bateria, dá uma olhada para ver se ele não tem alguma atualização lá na Play Store para resolver esse problema. Se for um aplicativo que você não usa com frequência, considere até excluir ele do seu celular. Bom, pessoal, essas eram umas dicas simples que eu queria mostrar para vocês a respeito de formas de economizar a bateria do seu celular. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like nesse vídeo se te ajudou de alguma forma e se inscreva no canal para continuar recebendo vídeos com dicas e informações de tecnologia que a gente usa no dia a dia. Muito obrigado e até a próxima.